Vamos começar o estudo deste importante tópico, as séries numéricas, ou simplesmente séries. Tudo começa com uma sequência, então imagine que foi dada uma sequência a n, e desta sequência eu vou listar os termos. Então vamos lá, eu tenho aqui o primeiro termo, o segundo termo da sequência, o A2, o A3, e assim sucessivamente, o enésimo termo, e a gente sabe que isso não para. Uma sequência tem infinitos termos. E o que vem a ser a série associada a essa sequência? A série será a soma dos infinitos termos dessa sequência. Ou seja, a série associada a essa sequência vai ser essa soma aqui, A1 mais A2 mais A3 mais reticências, mais AN, e isso prossegue por toda a eternidade e mais 6 meses, ou seja, para sempre. E isso daqui é o que a gente vai chamar de série. Inclusive, nós vamos atribuir um símbolo um pouco mais compacto para isso, utilizando a notação de somatório. Então, a gente está somando parcelas que são os termos de uma sequência dada, então parcelas do tipo AN, onde esse N varia de 1, que é a primeira parcela, até o infinito, né? Então nós temos aí o que é uma série. Inclusive, nós podemos utilizar, quando não houver perigo de confusão sobre qual é o primeiro índice na nossa série, a gente pode simplesmente escrever somatório de AN. Né? E aqui está implícito que é somatório de 1 a infinito, ou de 0 a infinito, de 2 a infinito, ok? Não há muita rigidez sobre o índice inicial. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, ok? E aí a gente pode utilizar essa notação um pouco mais simplificada. Bem, mas aqui surge o primeiro desconforto. Afinal, como é que eu posso somar infinitas parcelas? Isso faz algum sentido? Será que eu vou morrer antes de terminar essa soma? Porque a gente sabe somar 2 números, sabe somar até 3. Como é que eu somo 3 números? Eu posso, digamos, somar os 2 primeiros, guardar o resultado, e esse resultado eu somo com o terceiro termo que está aqui esperando, a terceira parcela. Ou seja, para somar 3 números, eu posso utilizar a propriedade associativa da adição. Ou seja, eu posso somar os 2 primeiros e o resultado encontrado somar com o terceiro. E dessa forma, a gente pode somar também 4 parcelas, 5 parcelas, 10 parcelas, qualquer número finito de parcelas. Agora, uma soma com infinitas parcelas, isso é novidade e nos leva, claro, a duvidar se isso de fato faz algum sentido. A gente vai ver que para algumas séries a gente pode atribuir um valor, para outras não, num sentido que vai se tornar preciso logo mais, ok? E para caminhar nessa direção, ou seja, de dar um significado para uma soma com infinitas parcelas, eu vou trazer 2 exemplos. Um deles tem futuro, ou seja, para uma dessas somas que eu vou trazer, eu vou conseguir atribuir um resultado. Para outra, eu não vou conseguir atribuir um resultado. Uma, então, será convergente e a outra divergente. Antes de começarmos, permita-me dizer o seguinte, que numa série como essa daqui, essa sequência que aparece aqui, a n, que identifica as parcelas, é chamada de termo geral da série. Então, isso daqui é o termo geral, ok? E aí vamos considerar a primeira série. Essa primeira série aqui, a gente vai construí-la a partir de uma sequência, porque, lembrando, toda a série ela surge de uma sequência. A sequência que eu vou considerar é AN igual a N, ou seja, o A1. Então, quando N for 1, eu vou encontrar 1. Então, o primeiro termo é 1. O segundo termo, o N é 2, então vai ser 2. O terceiro termo é 3, reticências. Passando pelo enésimo termo, que é N, aqui o enésimo termo é N, e isso daqui prossegue para sempre.
E a série associada a essa sequência é essa soma aqui. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais reticências, mais 1000, mais 1 milhão, enfim, mais N, mais reticências, para sempre. Né? Então aqui nós temos uma sequência, a N igual a N, e aqui é a série associada, a série cujo termo geral é N. E agora vamos trazer a segunda, que eu vou colocar inclusive numa cor diferente. A segunda eu vou colocar aqui a sequência, a N nesse caso vai ser 1 sobre 2 elevado a N. 1 sobre 2 elevado a N. Então, neste caso, quais são os termos? Eu vou listar aqui primeiro os termos. O A1 vai ser meio, porque esse expoente aqui vai ser 1. O próximo, o N vai ser 2, então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. O próximo, 1 sobre 2 ao cubo, 1/8. Aí vem 1 sobre 16, vírgula, reticências, passando pelo termo de índice N, que é 1 sobre 2 elevado a N, e prossegue. Né? Então, neste caso, a série associada, a série aqui seria o quê? Seria o somatório, até inclusive trabalhar com a notação, né? Somatório de 1 sobre 2 elevado a N, com N variando de 1 a infinito. Então, a série aqui no caso é só somar os termos da sequência que aparece aqui como termo geral. Então, vai ser meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, mais reticências, passando pelo termo geral aqui, que é 1 sobre 2 elevado a N, e vai para sempre aqui. Certo? Como eu disse, uma delas tem futuro, e você já deve estar desconfiado que aquela para a qual nós vamos conseguir atribuir um valor é a segunda. Porque essa daqui, de fato, a gente não vai conseguir. Mas qual é a estratégia para somar infinitas parcelas? Como é que a gente vai fazer isso? Na matemática, a gente sempre utiliza esse princípio básico. Para você definir algo novo, você utiliza o que você já tem. Então, o que a gente já tem em termos de soma? A gente sabe somar uma quantidade finita de parcelas. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou pegar aqui esse primeiro valor, meio. Depois, eu vou somar as duas primeiras e vou guardar o resultado. Ou seja, eu estou acumulando, estou considerando as somas acumuladas. Depois eu vou somar as 3 primeiras. E assim vai. Eu vou somar as 4 primeiras e vou guardando esses resultados. Vou observando esses resultados e vou me perguntando se esses resultados se aproximam de um número. Então, se essas parciais se aproximarem de um número, é natural, ou pelo menos é razoável e sensato, que o número para o qual as parciais se aproximam seja o valor da série inteira. Calma. Vamos ver que isso não faz sentido na primeira, porque, vamos assim, se eu pegar aqui a primeira parcial é 1, a segunda parcial, ou seja, somando as duas primeiras, eu vou encontrar 3. As 3 primeiras já vai dar 6. Você acha que isso tem alguma chance de estabilizar? Será que à medida que eu vou aqui adicionando mais parcelas, será que vai ter alguma parcela mágica que vai dizer, opa, não vai aumentar mais não, isso não vai crescer mais não porque eu não quero? Será que isso vai acontecer? Intuitivamente a gente percebe que não, que essas parciais aqui tendem a assumir valores tão grandes quanto você queira. Se você disser, não, tem um número aqui que eu acho que é gigante e que essas parciais não vão passar, digamos 1 milhão. Será que 1 milhão é suficientemente gigante de forma que essas parciais nunca ultrapassem? Eu afirmo que não, porque quando você for acumulando parcelas, esse N aqui pode ser, por exemplo, ele sozinho pode ser 10 milhões. Somando com todas as parcelas anteriores, ultrapassam com folga aquele 1 milhão que, no desespero, você tentou atribuir como valor para essa série. Então, se a gente utilizar essa estratégia de somas parciais, a gente não vai conseguir atribuir um resultado para essa série aqui. E, de fato, esse é o tipo de série que a gente, em breve, vai chamar de série divergente.
Divergentes são aquelas que nós não conseguimos atribuir um valor. Agora vamos pensar nessa daqui. Vamos pensar nela. Eu vou fazer o seguinte. Lembre-se que tudo começou com uma sequência. Aí eu aqui listei os termos e depois somei. Agora eu vou definir uma nova sequência. Eu vou chamar de S1, o primeiro termo dessa sequência nova, eu vou chamar de o próprio A1. É a primeira parcela aqui que a gente está somando. Então o S1 é 0,5. Ok? Essa é a primeiro termo dessa nova sequência que eu estou criando. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou considerar aqui o S2. O que é o S2? Eu vou definir como a soma das duas primeiras parcelas, naquela ideia de acumular. Então eu vou somar meio mais 1/4, 0,5 mais 0,25, isso daqui vai dar 0,75. Então aqui é o nosso S2. Né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular o S3. O S3, só para ficar bem claro o que eu estou fazendo, o S3 é A1 mais A2 mais A3. A primeira mais a segunda mais a terceira. Meio mais 0,25 mais 0,125. Isso daqui, ou seja, esse S3 é fácil ver que vai dar 0,875. Antes que a gente enlouqueça e continue fazendo essas contas, vamos observar essas três primeiras somas parciais. Será que a gente pode observar algo? A primeira observação que eu consigo fazer aqui é a seguinte. Essa sequência que eu criei, ela está crescendo, ela está aumentando. É uma sequência crescente. E, de fato, a gente percebe que nessas parciais, a gente está sempre somando algo mais. Então, é natural que ela cresça. Tem um meio, depois 0,75, aqui 0,875. Mas você deve também perceber que o crescimento da primeira para a segunda é menor do que o crescimento da segunda para a terceira. Ou melhor, maior do que o crescimento da segunda para a terceira. Ou seja, essas parciais que eu estou obtendo, elas estão se tornando maiores, mas o crescimento está se tornando cada vez menor. E de fato, olhe bem, perceba que em cada parcial, as parcelas que eu vou acrescentando são parcelas cada vez menores. Quanto mais parcelas eu considerar, menor será o crescimento registrado entre uma e outra, certo? Ou seja, essa sequência que eu estou obtendo aqui, ela está crescendo, mas está crescendo cada vez menos porque eu estou acrescentando parcelas cada vez menores. Uma outra observação um tanto quanto mais ousada, né? E aí eu vou falar isso aqui, vou sair correndo porque eu sei que podem discordar de mim, mas eu me arrisco a dizer que essa sequência que eu estou obtendo aqui, usando as parciais, né? Somando, cada vez eu estou acrescentando uma parcela, né? Essas parciais estão assumindo valores cada vez mais próximos de 1. Então, olhe bem, meio não é tão próximo de 1 assim, mas 0,75 já é. 0,875 também é. Então, está sendo muito ousada essa minha afirmação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho mais. Eu fiz uma conta mental aqui. Aí eu tenho aqui o S1, o S2 e o S3. Eu vou fazer aqui agora o S25. Fiz essa conta aqui de cabeça agora. O que é o S25? É a soma das 25 primeiras parcelas. A1 mais A2 mais A3 mais reticências, mais passando pela 24ª parcela, chegando até a 25ª. Ou seja, quem é o S25? O S25 é meio mais 1/4 mais reticências até a 25ª parcela, que é uma coisa bem desprezível, bem pequena, porque é 2 elevado a 25. Por que eu digo que isso daqui é miseravelmente desprezível? Porque esse numerador aqui está fixo. Aqui eu tenho 2. 2 elevado a 25 é um número enorme. E quando você tem uma fração com denominador enorme, né? A gente está mantendo esse numerador fixo em todas elas, que é 1. Então, como esse denominador aqui é enorme, o resultado disso aqui é bem desprezível, é bem próximo de 0. E aí eu fiz essa conta mentalmente aqui na velocidade da luz e encontrei o seguinte resultado para o S25. S25 deu 0,99999
9, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Pronto. Você pode confirmar esse valor aí. E aí, agora sim, a gente começa a perceber que tem fundamento aquela afirmação. A gente percebeu que essa nova sequência que a gente está obtendo, ela tinha valores próximos de 1, mas era um pouco precipitado arriscar que o limite dela era 1. Mas olhando para isso daqui, a gente percebe que é um resultado bem próximo de 1. Aí você pode imaginar, não, mas na próxima, que é o S26, vai passar de 1. Mas lembre-se que o S26, você vai pegar esse resultado e vai somar com a 26ª parcela, que é bem mais desprezível do que a 25ª. Como eu disse, a gente está somando coisas, mas coisas cada vez menores. Certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Que essa sequência que a gente está obtendo aqui, ela parece se aproximar de 1. E de fato, quando a gente for estudar essa série aqui a fundo, que a gente vai fazer isso, eu vou provar matematicamente que esse limite aqui de fato é 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, já que as somas acumuladas, ou seja, quando eu somo a primeira com a segunda com a terceira, e vou guardando os resultados, essas somas acumuladas, ou seja, essa sequência que a gente está obtendo aqui, a sequência SN, ela tem como limite, quando n tende para infinito, e eu vou provar isso em algum momento, o limite é 1. Ou seja, já que as parciais se aproximam de 1, é razoável que nós atribuamos o valor 1 a essa soma. Então a soma total eu vou dizer que é 1. Se você acha que isso é absurdo, eu vou dizer o que é absurdo. Absurdo seria o seguinte, as parciais estão se aproximando de 1, então o valor da soma total vai ser 13, porque 13 é o número da sorte de Zagalo. Isso não faria o menor sentido, ok? Então é razoável que a gente atribua o valor 1 a essa soma infinita. Ou seja, como é que você define uma soma com infinitas parcelas? Você soma finitas parcelas, considerando cada vez mais parcelas e vendo se essas somas acumuladas se aproximam de um número. Esse número para o qual as acumuladas se aproximam será chamado de valor da série. Perfeito? E aí a gente vai definir isso formalmente agora. Definição. Dado uma série, somatório de AN, tá aqui, a série ela tem infinitas parcelas, por isso a reticência, denote por SN sua enésima soma parcial. Então, o que é o SN? O SN você soma até a enésima. Então, observe a diferença da série inteira para a enésima soma parcial. A enésima soma parcial é apenas a soma das n primeiras parcelas. Já a série inteira, você soma até a enésima e prossegue, ok? Então, temos isso. Temos a série e temos a enésima soma parcial. Se essa nova sequência SN for convergente e o limite dessa sequência, ou seja, o limite das parciais, for S, então a série que foi dada no início é dita convergente e escrevemos o valor da série inteira como sendo S. Ou seja, qual é o valor da série inteira? É o limite das somas parciais, ou melhor, o limite da sequência das somas parciais. Se o limite disso for S, então o valor da série inteira será exatamente S. Ok? O número S é chamado soma da série. Caso Sn, que é a sequência das somas parciais, caso seja divergente, a série somatória de AN que foi dada também será dita divergente. Então, resumindo, para você calcular o valor de uma série, você calcula a soma parcial, ou seja, você soma as n primeiras parcelas, isso vai definir uma nova sequência, e aí você vai calcular o limite dessa sequência, Sn. Se o limite dessa sequência for um número S, o valor da série também será S. Se o limite dessa sequência não existir ou for infinito, a série correspondente também será divergente, ok? Ela será dita divergente.
Essa aula será dividida em duas partes. A parte 1 está concluída. Nela, o objetivo era explicar o que é uma série, o que é uma série convergente, o que é uma série divergente, o que é a sequência das somas parciais. Na parte 2, nós vamos ver exemplos, ou seja, eu vou colocar séries e a partir da série que foi dada, a gente vai montar a sequência das somas parciais e calcular o limite para saber se a série dada é convergente ou divergente e, mais ainda, descobrir qual é o valor da série.